Uma pergunta: vocês já tentaram pensar sem palavras? Seria impossível para mim fazer este vídeo de modo compreensível, né? E sem usar as palavras. E, no entanto, as palavras são ferramentas muito frágeis, né? Vocês já leram sobre verdade e mentira no sentido extramoral do Friedrich Nietzsche? Pois é, eu já. São só 8 páginas. Vocês encontram no Google o PDF desse texto. É uma das coisas mais brilhantes já escritas na história da humanidade. Olha, pode juntar escrita cuneiforme, hieroglifos, pode juntar qualquer tipo de notação para expressar isso que nós dizemos. E dificilmente vai ter um texto tão inteligente e interessante. Por quê? É preciso se comunicar com palavras. E elas são muito imprecisas, segundo Nietzsche. Ele dá um exemplo fantástico, que na natureza não existe nenhuma folha igual a outra. Se vocês pegarem uma árvore e tentarem encontrar uma folha igual a outra na própria árvore, não vão encontrar. É como impressão digital. E aí, se não há nenhuma folha igual a outra em toda a natureza, né? E nós dizemos folha, com a impressão de que estamos falando uma coisa que todo mundo vai saber o que é, na verdade ninguém sabe o que é, porque essa folha, na verdade, ela expressa uma abstração, não corresponde a nenhuma coisa real existente. Não há nenhuma folha igual a outra. E nós reunimos todas as desiguais numa palavra igual. E depois a coisa vai mais longe. Existem muitas metáforas que a gente não percebe que faz, porque ao olhar para a folha, eu não estou vendo a folha. Né? A metáfora não é trocar uma coisa pela outra. Ao olhar para a folha, eu vejo a luz que bate na folha. E dizer que eu vejo também é uma coisa estranha, porque na verdade a luz bate na minha retina e tem lá um pigmento chamado rodopsina que sofre fotossíntese, ou seja, ele reage quimicamente com a luz, né? E libera energia. Então, já não é mais a folha, é a luz que vem da folha, já não é mais a luz. É a rodopsina que se desintegrou. Ora, ela libera energia, vai pelo nervo óptico, agora uma coisa elétrica. Elétrica? Sim, nós temos eletricidade, somos a light. E aí vai até um lugar do cérebro, talvez a coisa mais desconhecida do ser humano. A ciência ainda está tentando descobrir o que é isso, esse cérebro, essa coisa está dentro aqui da cabeça da gente. Chega lá, em algum lugar que não se sabe qual é, ou tem-se uma vaga ideia, e volta pelo sistema nervoso e vai ativar aqui as cordas vocais, e a gente usa também o aparelho fonador e fala folha, achando que está todo mundo entendendo, né? E tem gente que se julga dona da verdade, com um equipamento tão precário para conhecer a verdade, a realidade, se é que isso existe, não dá, né? E nós escrevemos, daí isto aqui ser uma dica de escrita, daí eu estar falando nesse assunto, nós escrevemos com palavras. Então, aí tem também uma grande discussão na filosofia, que vem lá de trás. O que é o Sócrates? É um cara que desenvolveu um método para convencer os outros de que ele sabia o que era a verdade. E ele, se estivesse discutindo com alguém o que era uma rosa, aí o cara, a rosa é vermelha. E ele diz, não, a rosa é amarela. Bom, aí o Sócrates, no meio da discussão, virava para o cara e falava assim, não, nós não podemos discutir sem antes definir o que é uma rosa. Nós temos que ter a mesma ideia do que é uma rosa, senão não dá para falar se ela é vermelha, amarela, se tem cheiro bom, se tem cheiro ruim, né? Então, de fato, aí o Sócrates convencia o cara de que a rosa, então vamos chegar a uma cor da rosa, é isso, aquilo é uma flor, certo? Uma flor. Essa flor tem uma aparência
ela cheia de pétalas e ela brota e tal, e chegavam lá a um acordo que a flor, que a rosa, aliás, era uma determinada coisa, e daí o Sócrates ia acabar provando, ele sempre enrolava todo mundo, que afinal a rosa tinha a mesma cor que ele dizia, o cheiro que ele, o perfume que ele afirmava, e assim por diante. Ou seja, o Sócrates aprisionava a palavra rosa. Ela só tinha um significado para ele. Por isso ele era dono da verdade. Porque uma vez que ele conseguia convencer os outros de uma certa coisa, eles acabavam por ser convencidos de todas as que vinham em consequência daquela. Para o Sócrates, né, essa ideia de rosa vinha de um mundo das essências, um mundo tipo uma lua, assim, né, intangível. E essa essência era a essência da rosa, da qual a rosa terrestre, que dá na planta, é uma cópia imperfeita. Assim como as coisas, também os atributos humanos, por exemplo, a coragem. A coragem, a coragem é uma coisa perfeita e imutável. E nós podemos ter uma cópia da coragem. Às vezes somos mais ou menos corajosos, às vezes menos, né? Enfim, você pega, vamos dizer, no Descartes. Descartes, então, ele fala, penso, logo existo. Né? Ele fala em latim, é mais bonito ainda. Cogito ergo sum. Acho do caramba isso. E aí ele cogita muito e chega à conclusão que se ele pensa e existe, mas por outro lado, ele não tem certeza das coisas e ele não sabe por que existe, ora, diz o Descartes, então deve haver alguém que sabe por que eu existo. Alguém que está acima da minha capacidade e que a quem eu devo provavelmente a minha existência. Então, se eu penso, logo existe, eu sou imperfeito. Deve haver alguém perfeito que sabe por que eu existo, porque eu penso, e esse alguém é Deus. Lá vem de novo, e aí a gente está falando de uma coisa chamada origem do conhecimento, que para o Sócrates o conhecimento vinha do mundo das essências, para o Descartes vem de Deus. O conhecimento nasce de Deus. Está sempre fora do homem, repare. E aí vem o quê? Vem esses empiristas ingleses, né? E cai uma maçã na cabeça do Newton, e aí começa a vir a ciência, ele começa a pensar, poxa, caiu a maçã, então, bom, desconfio que ela é atraída por alguma coisa, porque tudo cai, se tudo cai deve haver uma lei que diga, caiam. Então aí ele vai decifrar, faz lá uma equação, e começa a nascer a ciência, e essa ciência tem uma origem também, o conhecimento que nasce daí vem da natureza, né? Então, Sócrates, mundo das essências, Descartes, Deus, os empiristas ingleses, o conhecimento nasce da natureza. Ora, para todos o conhecimento tem uma origem, menos para o bigodudo do Nietzsche, que morreu de sífilis, de passagem, meio pirado, meio doido com a doença, mas ele propunha que todas essas verdades ao longo da história da filosofia, que tinham sido trazidas à luz, não eram verdades, porque não havia uma verdade só na cabeça do Nietzsche, já que essas verdades eram feitas com essas palavras tão imprecisas que nós usamos, essas palavras como folha. Qual a graça do Nietzsche? E por que ele, em oposição, por exemplo, ao Sócrates, é um cara mais literato, mais literário? É que se o Sócrates prendia a palavra rosa num significado só, em uma única verdade, por assim dizer, o Nietzsche adorava os poetas. As palavras, segundo o próprio Nietzsche, elas ficam bem dentro da poesia, dentro daquela possibilidade imensa de mudar de significado. Então, uma rosa pode ser uma flor, ela pode ser um perfume, ela pode ser uma mulher. E como vocês vão ter que escolher sempre aquelas
que são usadas nos vossos livros, nos vossos textos jornalísticos, nos vossos anúncios publicitários, é bom ter esse, vamos dizer, background, né? Background, o terreno traseiro, bunda. Bom, acho que é melhor parar por aqui, né? Até a próxima, queridos.